Olá! Como estamos? Como está a senhora? Ah, que Eu também. felicidade! Que Oxalá abençoe todos vocês com muita paz, com muita tranquilidade, com muito discernimento nesse momento tão difícil da nossa vida. Que Ele nos abençoe a todos e quero também dar meus agradecimentos a todos vocês que estão participando desse trabalho. Quero apenas dizer que eu sou uma simples contadora de histórias. E outras coisas, isso está fora. A senhora é, na verdade, um grande arquivo, né? Vovó Cici, né? Eu estou aqui rodeado pelo Verger, estou com um livro que a senhora carinhosamente autografou para mim, que eu comprei aí na Fundação, no dia 17/3, né? A senhora gentilmente autografou, né, o livro dele dos diálogos de filhos de Xangô, entre filhos de Xangô, né, que eram as correspondências dele com o Bashid, né, um Sim. livro maravilhoso. Enfim, conforme a gente tratou no telefone, a senhora já se apresentou, eu gostaria de começar, como a gente tinha tratado ontem, a falar sobre a sua experiência no Benin, né? No Benin, quando a senhora esteve até lá, a sua trajetória para chegar até lá, né? Como a senhora organizou a sua viagem, quais foram as suas impressões a respeito disso, porque, na verdade, o nosso grande intuito, enquanto plataforma digital, é tratar das religiões de matrizes africanas como elemento de resistência à escravidão, né? Isso é muito importante. E é isso, né? A palavra da senhora, eu sou só um ouvinte que vou ficar aqui emocionado lhe ouvindo. Muito bem, muito obrigada. Eu falei que eu estou aberta a perguntas. Então, eu devo Claro, dizer... assim que alguém lançar alguma coisa, eu anoto a pergunta aqui e envio para a senhora. Sim, senhor. Então, eu, na realidade, nasci no Rio de Janeiro, no Largo da Segunda-feira. Aos 2 anos, a minha primeira experiência com orixá, eu tinha 2 anos, segundo mamãe contava. Mamãe dizia que ela estava fervendo água e eu gostava muito de tomar mate. Era muito impressionante como uma criança de 2 anos gostar de mate, não de leite. Então, mamãe estava fazendo, botou uma água para ferver. E eu, com 2 anos na ponta do pé, e sempre fui muito pequenininha. Levei, hoje em dia eu estou velha e tenho 1,46 m. Começar a diminuir, não sei para onde eu vou. Então, mamãe conta que eu, ansiosa, olhando a água em ebulição, bati com a mão na leiteira. Então, por incrível que pareça, a vasilha fez assim, na minha cabeça, água quente. Nossa. E na aflição eu fechei os olhos e comecei a gritar. Comecei a gritar e desmaiei. Então aconteceu que quando tiraram aquela panela, toda essa parte da cabeça saiu tudo. Tudo aqui saiu. E ficou preso na... Para quem conhece o Largo da Segunda-feira, eu nasci na rua Delgado de Carvalho, não, Rua Aguiar 28. 28. Então, mamãe saiu na Rua Aguiar e foi esperar o bonde Tijuca, que passava na Rua Doc Lobo. Aí, quando ela está descendo rápido com uma vizinha eu enrolada, ela viu um homem. Ela sempre falou isso. Um homem todo de branco, com uma bengala na mão. Uma bengala.
E ela disse que chamou a atenção dela, que ele tinha um anel com uma grande pedra vermelha. Aí ele parou e disse, para onde você vai? Ela disse, minha filha está toda queimada, o bonde. Aí esse homem, muito elegante, tirou um dinheiro do bolso e disse, toma, leva, vai de carro. Aí mamãe disse assim, não, eu não conheço o senhor, não vou tomar o dinheiro. Ele disse, se você toma, ela vai chegar morta. Quando ele disse, ela vai chegar morta, ela se assustou e aceitou o dinheiro. Nunca mais mamãe viu esse homem. Eu tenho ideia de quem seja, mas não sei dizer. Então, é a primeira experiência que esse homem desapareceu. Ela nunca encontrou esse homem, ela perguntava para devolver o dinheiro, o troco, nunca soube quem foi. Nesse momento aflito da minha vida, Orixá vem. A segunda vez, eu já morava na rua Dalquilobo, 447. Fiquei doente dos ossos. A casa da minha mãe era um quarto, sala, banheiro e cozinha. Então, fiquei muito doente dos ossos e passei todos os dias, às 6 horas da tarde, senti um cheiro de cera de vela queimada. E aí eu ficava assim, assustada. Eu olhava para a parede, aí saía aquela mulher de branco, sentava na ponta da minha cama, e eu gritava, e ela desaparecia. Então, um tio que eu tinha, que morava em Niterói, eu morando na rua Adoc Lobo, meu tio morava em Niterói, num bairro chamado Fonseca. Ele entrou em transe de Oxóssi. Meu tio era filho de santo, era irmão de santo, de um pai de santo que foi muito conhecido no Rio de Janeiro, chamado João da Gomea. Sim. A mesma pessoa que fez seu João da Gomeia nos anos 30 foi a mesma pessoa que fez o meu tio, que era de Oxóssi, e o meu outro tio, que era de Ogum, irmãos do meu pai. Então, porque de Oxóssi, que morava em Niterói, entrou em transe em Niterói, o santo disse, vá ver sua sobrinha, vá ver a filha de seu irmão, que ela vai morrer. Aí, deixou o recado. Aí, quando ele voltou ao seu estado normal, a família disse, olha, o seu santo disse que o senhor fosse lá no Rio, que a filha de D, que era filho do meu pai, se o senhor não for, ela vai morrer. E quando eu me lembro disso, como fosse agora, eu vou fazer 81 anos, mas é que você estivesse vendo a cena. O meu tio chega de manhã, provavelmente 9 horas da manhã, na casa que eu morava, na rua Doc Lobo, em 447. Então, ele entra na sala, muito um homem de Oxóssi, ele era igual um índio. Ele olha assim, ele não me vê na cama. Aí ele diz, das filhas de B está doente. Era eu e minha irmã, que era a Diemanjá em vida dela. Aí, imediatamente, foi o primeiro momento que eu vi uma pessoa entrar em transe. Oxóssi pegou meu tio. Aí tiraram logo a camisa e o paletó, eles tiraram a camisa. Aí Oxóssi tirou os anéis, jogou longe, jogou tudo longe. Aí pegou a carteira de dinheiro, disse que meu pai fosse comprar tudo que ele ia pedir, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele deu a carteira, que era do meu tio, e eu não comia há muitos dias. Ele fez o ebó, com tudo que o Oxóssi mandou comprar, foi feito o ebó, foi de manhã. E eu me lembro que era umas 3 horas da tarde, eu estava no colo do meu pai, aí eu fiquei olhando uma mangueira e um pardal comendo a flor da mangueira. Aí eu olhei para meu pai e disse, papai, eu estou com fome. Há muito tempo que eu não comia. Então, as minhas experiências com orixá começam ainda muito pequenina. E foi uma coisa que foi fazendo a minha vida. Mas minha família não gostava disso. Me levava para a igreja. E eu ia para a igreja, na rua Doc Lobo.
tinha a igreja de São Sebastião. Ainda tem até hoje. Então, cada vez que eu ia na missa, eu tinha um cartãozinho que o padre assinava para de tarde eu ir ver filme. Eu fui criada dentro da Igreja Católica, levada pela minha avó. Então, quando eu me tornei adulta, a mamãe disse, depois que você tiver 18 anos, se você quiser ver essas coisas, você vai. Mas agora você não vai não, porque você é de menor. Então, depois de 18 anos de idade, é que eu comecei a ver orixá nas casas antigas do Rio de Janeiro. Eu deve ter alguém... Posso fazer uma perguntinha? Pode. Então, a partir, assim, até os 18 anos, né, a sua mãe não lhe autorizou. Acho que parou a dele. Voltou agora. Isso pode acontecer, né? Vou fazer a pergunta. Ok. Até os 18 anos, a senhora não foi autorizada pela sua mãe a frequentar a casa de candomblé, foi isso? A partir dos 18 anos? A partir dos... Entendi. Sim. Depois dos 18 anos, quando eu era convidada, aí eu passei a ir. Eu fui à casa, a primeira casa de candomblé que eu fui, foi em chamado um bairro em Nova Iguaçu, chamado Carmari. Nesse bairro eu conheci a casa de Ninô, finado Ninô de Ogum. E o finado Ninô de Ogum, ele era filho de seu Otávio da Ilha Amarela, que eu conheci. Ilha Amarela é um lugar que tem aqui na Bahia, que fica para o lado de Paripe, Plataforma. Ele era de Oxóssi. No livro Retratos da Bahia, de Pierre Berger, tem uma belíssima foto de Ninô, que ele saía num bloco muito bonito aqui, chamado Cavaleiros de Bagdá. Belíssima foto, e ele era belíssimo. E, na realidade, o santo dele era Oxum. E ele fez Ogum. E, então, foi a primeira casa, e aí eu fui conhecer a esposa dele, que era chamada, o nome dela era Vivi, ela era de Ançã, filha de um segundo pai de santo que eu conheci, chamado Djalma de Lalu, que tinha a casa dele em Olinda. A primeira pessoa que eu vi na vida feita de Exu, porque fazer Exu numa pessoa era um tabu. Porém, ele não era de Exu, ele era de Oxóssi. E Oxóssi deu licença para ele fazer Lalu. Eram histórias impressionantes desse povo do Rio de Janeiro. Conheci também em Mesquita. Em Mesquita, na época, uma casa chamada Portão de Aço. Eu não sabia, o bairro era Portão de Aço, porque tinha aquele nome. Eu nem sabia a importância de quando eu estava indo. Esse povo da Porta de Aço era descendente de... como era o nome, meu Deus? Procópio Ogunjá. Vocês ouviram falar em seu Procópio? Já. Ele morreu em 1958. Ele era crioulo verdadeiro. A Fundação Pierre Berger tem fotos dele do ano de 1950. Eu trabalhei fazendo legendas em 11 mil negativos de Pierre Berger. Não cheguei nem à metade das fotos dele. As fotos dele são 62 mil. Eu nem cheguei nem na metade. Então, o que foi que aconteceu? Eu
conheci... Aí que eu era muito jovem. E conheci essa casa, que era do finado Procópio. E quando eu cheguei na Bahia, é que eu fui entender a importância de seu Procópio dentro da cultura afro-brasileira. Foi da casa dele que surgiu a famosa feijoada de Ogum. Vocês sabiam disso? Alguém aí sabia? Sabe por quê? Porque o seu Procópio era muito rígido. Ele era crioulo. Ele era filho de urubás, dos últimos escravos aqui chegados. E ele era Ogunjá, o orixá dele. Ele era Deixa, muito deixa, explorado. deixa eu fazer Eu... uma perguntinha, que é interessante isso que a senhora falou, chamou ele de crioulo. Crioulo, como a senhora fala, e isso é muito importante as pessoas entenderem, não é no sentido pejorativo, é no sentido antropológico, né? Antropológico porque ele era filho de escravos com pessoas que já eram nascidas no Brasil, é isso? Não. Não? Para mim, Como? para o meu povo antigo dizia que crioulo era nascido no Brasil filho de africanos. Sim, sim, O sim, meus sim. antigo dizia isso. Sim, sim. Tanto é que ele falava iorubá. A Uhum. mesma coisa era o finado Martiniano do Bonfim, que era babalaô. Ele era crioulo. Ele volta à Nigéria, falava iorubá, eles falavam dentro de casa. Então, ele falava iorubá, foi para a Nigéria para dar aula de inglês e iorubá. Que coisa, hein? Que honra! O Nossa, que crioulo, experiência filho absurda. de escravizados, volta à terra dos pais e lá ele vai dar aula de inglês e urubá. Esse é Martiniano do Bonfim, considerado o primeiro babalaú. Então, voltando a seu Procópio, o seu Procópio, ele falece em 1958. Pierre Verger chega em 1946. Quando meu pai Fatumbi Pierre Verger chega, eu sou pequena, eu estou no Rio, eu tenho 7 anos. Então, tudo que eu aprendi, ele foi me ensinando com o tempo que eu trabalhei fazendo legendas com meu pai Fatumbi. Porque eu fico no Rio de Janeiro até 1971. É quando eu venho embora para a Bahia, volto para o Rio e o orixá não deixa eu ficar mais no Rio. Aí eu volto para a Bahia até hoje. Vou de tempos em tempos. Eu ia todo ano ver mamãe. Perdi minha mãe aos 105 anos. Perdi minha mãe aos 105 anos, no dia 12 de maio, aí no Rio de Janeiro. Em 5 dias, perdi minha mãe com 105 anos e perdi o meu irmão com quase 70. Então, como eu estou dizendo a vocês, essas pessoas que eu conheci antes tinha a ver com as pessoas que eu iria conhecer quando eu estivesse definitivamente na Bahia. Então, como eu estou dizendo, crioulo era então filho de negros escravizados de qualquer etnia nascido no Brasil. Muitos deles continuavam falando iorubá, e seu Procópio, eu não posso dizer quem fez o santo dele, mas digo que ele era muito rígido, então ele brigou com o filho de santo dele, que não amanheceu dentro de casa. Foi de manhã para a festa de Ogum. Por algum motivo justo, ele não amanheceu, porque aqui na Bahia a gente tem que chegar dias antes. Antigamente era muito mais do que hoje, porque hoje a gente tem que entender que não é a mesma vida, né? Não é a mesma vida. Então,
Quando ele chegou, seu Procópio disse: você não vai assistir a matança, vai embora para casa. O rapaz pegou as coisas e foi. Fizeram a matança de Ogum. Na hora que foram entregar a carne a Ogum, Ogum disse que só aceitaria se o filho dele, que se o Procópio tinha mandado para casa, estivesse presente. Imediatamente, seu Procópio não era mal criado para mais velho, mandou ir buscar o filho de santo e apresentou na frente de Ogum. E disse: agora o senhor vai receber a sua oferenda, porque eu já trouxe quem o senhor mandou buscar. Imediatamente, os dois viraram de santo. Na mesma hora, seu Procópio e o filho. E então, nesse momento, eles se abraçaram e o que estava sendo homenageado alafiou, deu alafia. E, a partir daí, como memória disso, eles passaram a fazer a feijoada de Ogum. Existem algumas casas, isso não acontece na minha. Eu sou neta do Opoafonjá. Que quando pega num prato de feijão, estão sentados e vão pegar o prato de feijão. Eles... Voltou. A bateria está fraca. Não tá, não. Pedi um tempinho. É o que, filho? Sim, senhora. Tá, pode por aqui. Obrigado. Eu estou trabalhando aqui, viu, filho? Por favor. Então, como eu estava dizendo, no caso, ficou essa tradição dessas pessoas que, na hora que toca, ela não consegue comer. Só quando passa desse momento. Já na minha casa, não. Isso acontece domingo de manhã. É uma comida que tem muita pimenta. Misericórdia. Misericórdia. E é doado na minha roça, se vocês lerem o livro Obaraí, tem a foto. O povo todo vai comer, o povo da rua e o povo da roça. A gente doa primeiro para o povo, depois é que a gente come. E a gente vê isso muito bem em iconografia de Caribé. A gente vê a festa de Ogum, na hora que elas vão pegar, todo mundo entra em transe. Então, é em memória, a feijoada de Ogum é em memória dessa passagem com o seu Procópio. Eu moro muito próximo do Vale Ogunjá. Conheci o assentamento de seu Procópio. É algo que só quem vê sabe e se emociona. E, infelizmente, é uma casa que aqui não teve segmento. Não teve segmento. Então, aqui é a casa de seu Procópio. E aí, foi a primeira casa, foi Ogum, que é o orixá que me dá tudo que sua velha tem. Né? Eu já falei, é Ogum. Eu sou casada com Ogum, né? Estou com esse cabelinho aqui branco. Há 48 anos, eu sou casada com esse orixá. Né? Então, eu tenho muita honra de estar falando sobre Ogum, que é o orixá dono do mundo. Dono de toda a tecnologia que existe, que já existiu, que ainda vem. O Ogum é dono do futuro. Não tem outro orixá. Cada orixá é específico em alguma coisa dentro desse universo que é o Orum e o Aie. Tem alguma pergunta? Não, por enquanto, não. Me chamaram a atenção, inclusive, para deixar a senhora falar à vontade. Se tiver, eu só queria chamar a atenção para o termo crioulo, porque é muito importante no aspecto antropológico para as pessoas entenderem o que significa um crioulo na linguagem da religião de matriz africana. Isso é muito importante, né? Que é um indivíduo que é um filho de africanos nascidos no Brasil. Isso é muito importante no Brasil. Né? E provavelmente africanos que foram escravizados, né? No final do 19, mais ou menos essa datação que a senhora está se referindo, não é isso?
Sim, mas vocês sabem muito mais do que Cici. Cici Não, é de ter ouvido contar, né? As pessoas terem contado. Então, esse povo, a gente chama o povo de Seu Procópio, o povo, e me migrou para o Rio. E migra para o Rio, e ao tempo que eu fui para essa casa, Porta de Aço, que ficava na Mesquita, a mãe de santo, na época, chamava-se Tia Davina. Tia Davina era de Omolu. E ela tem o candomblé, era responsável, e tinha muitas pessoas que moravam lá mesmo. E eu era muito jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, e não conhecia ainda os mistérios. E eu fui para uma festa de Oxalá. E chegou lá, como diz vocês aí, se comeu quiabo. Eu nem sabia o que era isso, nem que era festa de... Eu fui porque achei bonito, queria ir. Aí a pessoa que me levou era minha mãe, eu não vou lembrar, era uma pessoa de Oxalá, filha exatamente de mãe da Vina, neta do finado Procópio. Foi ela que me levou. Então, eu entrei e por dentro, né, quando eu acordei, tinha me levado para o Quarto Santo, quando eu acordei, eu vi um longo corredor. Aí, eu ainda não tinha me ligado. A arquitetura que eu fui ver similar, fiquei impressionada. Eu não conheço o povo Iorubá, eu não conheço Nigéria. Eu fui ao Benin, que é o povo Fon, que cultua Vodun. Mas eles me mostraram coisa, eu fiquei boba, é a arquitetura daquelas antigas casas de candomblé. Lá em África, a senhora viu as referências que a senhora Similar. viu no Rio de Janeiro. Sim, a primeira casa que eu entrei era essa casa de 4 águas. Ela, quando ela aparece, a gente chega, ela aparece aquele muro assim, aquela parede. A porta, duas, geralmente, janelas aqui, 2 janelas aqui. Bom, aí essa é o mesmo riscado da Casa Branca, que vocês vão ter uma surpresa quando eu falar da Casa Branca. Então, quando eu cheguei, que eu fui levada no Benin a uma casa de candomblé, eu vi exatamente a primeira vez que eu entro dentro de uma casa, que eu acordei do santo, saí tonta. Então, eles vieram passando comigo por um corredor. Então, eu olhei assim, era de 4 águas, é comprido, que eu tenho lembrança. Mas tinha um lugar que tinha um dormitório. E o candomblé está comendo lá no barracão. E o pessoal está lá sentado. E quando eu passo assim os olhos no dormitório, tem uma pessoa dormindo com a cabeça coberta. Aí eu olhei assim e disseram assim, coitada, ela tem que acordar amanhã cedo para trabalhar. Ela estava dormindo. Eu fui levada, o candomblé continuou. Primeiro eu vi o barracão, eu fiquei olhando assim. De repente, a moça que estava dormindo de camisola no meio do barracão, dançando de santo. Olha isso. Você vai saber quem é. Vocês vão saber. E, nesse mesmo candomblé, foi a primeira vez que eu ouvi um toque chamado Adarrum. Na casa de Seu Procópio, tinha Adarrum. Tocou Adarrum, foi exatamente nessa hora que tocou Adarrum, que aquela moça que estava lá dentro, dormindo, deu santo. E veio dançando para o barracão. E pela porta do candomblé, entrou outra, vocês vão saber quem é. Entrou outra com um santo, com um neném agarrado no peito. Um peito na combinação,
na roupa e outro fora. E ela entrou em transe. Uma entrou pela porta do roncó, do fundo, e a outra entrou pela porta da rua. A que entrou pela porta do roncó era de Oxum. A que entrou pela porta da rua era de Ansan. Então, aqui dança, a de Ansan, com um bebezinho preso no peito, mamando, e ela entrou assim, com o bebê, de repente, quando o ritmo ficou acelerado, acelerou o adarrum, ela pegou o bebê, jogou, pegaram o bebê, e ela começou a fazer assim. Rapidamente, e a outra fazia assim. Aqui, entrou pela porta de Ansan, chamava-se Dejanira, mãe Deja. E aqui entrou pela porta do fundo, elegantemente, chama a meninazinha. Não sei se são vivas. Mãe Meninazinha é uma das pessoas mais ativas do Candomblé aqui no Rio. Aí eu estava aqui porque, como me chamaram a atenção para não lhe interromper, eu estou esperando a senhora dar a deixa para eu poder entrar. Mas eu estou aqui com o livro dela. Depois eu vou pegar Mãe Nilce. Mãe Nilce Não sei o nome dela, minha tia Davina disse, chamava meninazinha, porque o jeitinho dela de menina, magrinha, bem magrinha. Tanto é que a mãe Dejanira, ela entra rápido, com o bebê no peito. E essa entra elegantemente, dançando o toque naquele momento. Não, eu estou procurando aqui a foto, porque nesse livro, se eu não me engano, é o livro de memórias dela, e tem uma foto da casa lá em Mesquita, onde a senhora foi. Entendeu? Foi. Exatamente. Eu tô procurando aqui, porque tudo isso que a senhora estava falando está escrito nesse livro dela de memórias, né? E a família dela é toda ligada ao seu Procópio, né? Como a senhora está relatando. Sim, olha como a memória é uma coisa maravilhosa, né? Eu não sei se vai dar para enxergar, se a senhora vai conseguir enxergar, porque, enfim, a gente está online, mas eu estou procurando a foto aqui da casa para mostrar, né? Aqui, vê se a senhora enxerga mais ou menos. Vê se dá para enxergar. Mais ou menos, que eu não sei onde ela tirou essa foto. Tinha a porta de aço que era na rua, em Mesquita. Era a rua, a gente adentrava. Tinha na frente, tinha um terreno, eu me lembro, antes de entrar no barracão. Não sei se aí tem um barracão. Eu vou procurar uma outra foto aqui para mostrar a senhora, que eu acho que tem a foto do terreno todo. Mas isso é maravilhoso, porque a gente está falando de conexões de memória. E uma das coisas que os historiadores têm muita dificuldade de entender são essas conexões de memória, né? Porque eu conheço a Mãe Meninazinha, já tive lá, enfim, ela é uma pessoa especial, mas assim, essa oralidade, essa capacidade que a senhora tem de guardar, de memorizar e de guardar essas questões são fundamentais para a gente poder entender essa trajetória. Por exemplo, aqui tem uma foto da Iadavina. Ela mesma. Ela. Lá Olha, no. É ela aqui. Ela lá mesma. Vou lhe dizer mais. Ela usava bata de botão na frente, não se usa mais, não. Hoje não se vê. A bata que ela tá, toda de botãozinho. Eu me lembro dela. Ela fazia assim, olha. Eu não vou tirar esse... Eu tô com muito frio. Aí ela botava o pano da costa assim, ficava toda encolhida. Tô com muito frio. Ela falava calma, sabe? Sempre a gente fica com pena. Ela era uma graça. Forte. Ela era forte. Eu estou procurando, porque lá no Ilé Omolu Oxum, que é a casa de Mãe Meninazinha, tem um busto dela.
né, da Iadavina, e tem o quarto de santo de Ogum, a praça do terreiro, olha a família da mãe meninazinha. É enorme. Atualmente, né? Atualmente. Eu só conheço até 1971. Não, então eu vou falar com ela, vou falar com mãe Nilce, para entrar em contato com a senhora, que mãe Nilce é a mãe pequena da casa, para lhe mandar esse livro. E Né? vou lhe Porque... dizer mais. Eu não sei onde é hoje. Diz que não é mais na Porta de Aço, nem no Esquina. Não, hoje é lá o Ilhéu Oxum, que é a casa da mãe meninazinha, que esse ano faz 60 anos de feita. Né? Esse ano ela faz 60 anos de feita. E é de Oxum e fica em São João de Meriti. São João de Meriti. São João de Meriti. E tá lá a Praça Procópio, no terreiro dela tá a Praça Procópio, que é em homenagem ao rapaz de Ogum, que a senhora começou a história com ele. Sim, E também tá um busto da Iadavina, que é como ela é chamada. Sim, mas a gente na intimidade chamava Tia Dadá. Dadá. Tia Dadá. E o nome de seu Procópio é Procópio Xavier de Souza. Procópio Xavier de Souza. Depois ainda vou falar desse nome, se vai o tempo der. Ele ia muito em Cachoeira. Na festa da Boa Morte, ele sempre estava em Cachoeira. Na fundação tem as fotos dele. Olha, ele usava paletó, camisa de manga comprida, calça e tamanco de português. Você sabe o que é tamanco de português? É um tamanco que tem um bico que é fechado na frente. E um mocó, chapéu. Se eu não me engano, a mãe meninazinha até hoje, né, ela ainda vai na festa da Boa Morte. Eu vou falar com ela depois, eu vou dar um telefonema para ela e vou falar dessas conexões e vou mandar o vídeo para ela e para a mãe Nilce para fazer essa conexão de memória, porque isso é muito importante. Nesse instante, eu não lembro, não conheço o rosto dela, não conheço nada. Ela tá... E eu vou dizer, eu era bem moderninha, magrinha. Eu queria lembrar o nome de minha mãe de Oxalá. Eu lembro de meu pai Jesus, que era Ogã. Ele era Ogã da casa. Tinha a esposa dele, que era de Iemanjá. Esqueci o nome. Todo ano eu ia na festa de Oxalá. Todo ano eu ia para a festa de Oxalá. Ela aqui, ó. Mas eu não lembro. Ela agora... bem moderninha. Tá ótima, tá com... Mãe meninazinha está, se eu não me engano, com 83, 84 anos. Agora, veja bem. Eu vou fazer 81. Vou fazer 81. Então, eu estou falando coisas dos anos 60. Porque em 71 já venho embora. 72, definitivo, voltei ao Rio, mas já não fico mais. Então, só sei dessa data para lá. Entendeu? Entendi. Essa data para lá. Então, tinha na casa de Mesquita, tinha meu pai Jesus, que era Ogã, ela vai lembrar. Mamãe Naí de Iemanjá, que era a esposa de meu pai Jesus. Minha mãe Santa, que era do Oxalá da casa que vestia. Santa de Oxalá. Era com ela que eu ia para lá. E dona meninazinha vai lembrar dela. Com toda certeza. Foi ela que me acordou quando a primeira vez que eu entrei dentro de um quarto de santo, acordei, foi lá, nessa casa. Veja as conexões, algum. Não fiz aí, mas dei santo aí.
Entende? São conexões que existem na vida da gente. Agora, o que joga a gente para os outros lugares são os odus, que é o caminho. Então, eu conheci essa casa. Qual foi a outra casa? A casa de meu pai Ninô. Depois da casa de meu pai Ninô, que era de filho de que eu lhe falei, de seu Otávio da Ilha Amarela, também tinha casa em Coelho da Rocha, só que a casa dele era de um lado e o Opoafonjá era do outro. Agora eu estou aqui com a cabeça confusa, que quando eu fui para o Opoafonjá... Ninô aqui é esse? Sim, e ele está velhinho. Ele é abraçado com ela. Eu acho que ele já Ele está muito elegante, viu? Viu que eu te disse que ele é bonito como quer? Pois Ele tá aqui. Eles são muito amigos. Tá no livro delas. Eu vou mandar esse livro aí para a fundação, para a senhora ter ele. Tá bom? Olha, tá vendo como ela está vestida, meninazinha na foto? Sim. Na tradição do Gantuá, Casa Branca, não se bota bata. Pode ter quantos anos tiver, só a mãe de santo que põe. E as equedes. A gente bota camisu e o pano. É tradição antiga. A partir do tempo que mãe Estela entra no Opoafonjá, aí se modifica algumas coisas. Já com mãe... Quer ver quem? Mãezinha. Você sabia que aí no Rio tem outro Opoafonjá? São dois? Um em Éden e um em Coelho da Rocha? É porque o que a gente tem como referência é sempre o de Coelho da Rocha, muito por conta de pai Agenor Miranda, né? Ele era de lá, e ele ficava lá no Opoafonjá. Não foi ele que fundou o Opoafonjá lá em Coelho da Rocha? Eu não tenho dessa história lá em Coelho da Rocha, não. Só Regina, que talvez ela tá. Eu sei. Eu só posso falar daquilo que eu sei. É meu compromisso com o IFA. Eu não posso aumentar, nem diminuir, nem mentir. Claro. A primeiro Opoafonjá existe o terreno onde você conhece, lá no Retiro, lá no São Gonçalo. Você conhece? Sim. Lá. Mas ainda não tinha casa de candomblé. Ali é de 1910. Você chega, está lá a casa de Xangô. A primeira Iaô dali, daquele Opoafonjá, chamava-se Agripina de Souza, que foi Iá muitos anos de Coelho da Rocha. Sim. Mas a primeira casa fundada por mãe Aninha é 1890, se eu não me engano, na Providência. Sabe onde é Providência? No morro, onde era naquela área. Era chamada Pequena África. A Pequena África. Então, data de 1890, alguns, e outro 1895. Quem eu vi acompanhar ela, onde eu ouvi falar, que isso eu já não estou presente, é que a pessoa que fazia coisas com ela era a Lagbedé. A Lagbedé, ela mandou buscar lá. Ô, meu filho, você já leu Lisa Castilho? Sim, eu conheço. Seu cabelo cai da cabeça. Os seus cabelos caem da cabeça. Ela foi queimar
os neurônios dela, lá no arquivo público. Você sabe onde é, não sabe? Aquele prédio de 1600, antigo, que era o convento dos padres, lá na Baixa de Quinta. Sim, sei. Ali tem coisa que eu nem falo. Eu não vou falar porque as pessoas não vão entender, já que o assunto é a escravidão. Uhum. Você sabe, você é estudioso, você é um doutor. Então, Nada, não sou nada. Vai lá ver os documentos. Eu falo do que eu lembro, que eu presenciei. Agora, vai lá nos documentos, aí que você vai entender. Você vai começar a botar os elos na corrente. Você vai botar os elos na corrente. Ela manda buscar a Lagbeder na África. Manda buscar. As da Casa Branca mandava buscar. Entendi. Porque já temos Surudaqué. Então, ela fazia consultas. E eu vi a casa do finado Alagbeder, aí no Rio, na rua João Caetano, em frente à Praça 11. Ela ficava perto de a única coisa da Cidade Nova que ficou em pé, é aquele relógio rosa, aquele prédio rosa que tem um relógio em algarismo romano, que era perto de onde tinha essas ruas, que o fundo dava para a estação da Central do Brasil. A casa dele era muito boa. Ela era uma casa de platibanda. A casa de platibanda, acho que 2 janelas de frente ou 3, e do lado um portão grande, uma porta grande, um portãozinho de ferro, meio portão. Quando a pessoa entrava, que eu conheço esses prédios, tinha uma escada que você saía num corredor com uma grande sala no fundo. Embaixo tinha umas peças de ferro que as pessoas, os outros pobrezinhos, que eram empregados deles, ficavam no porão, tipo um porão. Eu conheci a casa e a provável última Iaô de seu Alagbeder, que era uma mulher de Ogum, que morava num bairro chamado, depois de Cordovil, na frente de Cordovil. Que bairro é? Eu não lembro agora. Mas aquela área ali... Ali, eu conheci ali. Essa a gente mulher, chama de Cidade Alta, né? Toda aquela zona do Rio de Janeiro é cidade. Não é ali, não. Ali não. é Cidade Alta? Perto de... Cidade Alta é perto de Cordovil, né? Toda aquela zona ali que a gente chama... Eu sei onde é. Eu conheci essa senhora, que me apresentaram. Ela, sabe que ela andava de roupa de crioulo o tempo todo. Ela não botava... Estão falando aqui, ó, Braz de Pina ou Irajá? Sim. O Irajá, eu não lembro. Pode ser Braz de Pina. Braz de Pina. Naquela área. Tinha uma estrada chamada Estrada do Quitungo. Estrada do Quitungo. Era moderninha. Então, eu conheci a última filha de seu Alagbeder. Cipriano, o nome dele de Brasil era Cipriano Alagbeder. Era de Ogum e trabalhava, ele dava consultas e faziam ebós com manhaninha. Ele, não sei se ele vem da Cidade Nova, eu não sei. Mas eu fui levada a casa pelo endereço. Aí eu fui conhecer, mas não tem mais nada disso por causa do problema do metrô que teve que urbanizar ali. Então, as minhas memórias dos candomblés do Rio de Janeiro. Então, o Poafonjá, primeiro lá, na Cidade Nova, era chamado... Cidade Nova não, era Pequena África. Pequena África. Pequena África. Que é a região central do Rio. Exatamente. E tem uma coisa interessante ali.
Tem um largo ali que tem uma igrejinha. E, quando eu era jovenzinha, eu vinha falar bairro da Harmonia, era para aquele lado. Bairro chamado... Tinha uns nomes típicos aquela área. E tinha muito comércio pesado de cereais, essas coisas. E a porta era igual a mercado de escravo, toda de aro, com aqueles vão. Nesse lugar, na cidade... Não, na cidade nova, não sei o nome dali, não. Era a Pequena África. É perto da Praça Mauá. É que hoje chama aquela área toda ali, tem o Largo de São Francisco da Prainha, né? Toda aquela zona ali é conhecida como Pequena África na historiografia. Agora, Sim. só preciso avisar uma coisa, senhora, a gente vai cair, mas a gente vai voltar, porque o Instagram só dá